Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 133. Thomas André, cujas memórias da sua vida anterior regressaram quando aceitou a divindade, estava confuso. Outro ele. Memórias que não deveriam existir estavam misturadas com as memórias atuais, fazendo com que sua cabeça ficasse bagunçada. Ele não sabia por que tinha que viver uma nova vida. Mas já havia passado por situações em que não seria estranho. Não importava o que acontecesse. Então não tinha muita dúvida sobre isso. Mais do que isso. Droga! Merda! Em meio a todo o caos. Essa foi a última emoção que restou a Thomas. Desgosto. É tão injusto, estou ficando louco. Ele percebeu a causa do pesadelo que o atormentava há anos. Esse pesadelo era a lembrança de que ele se desfez em pó enquanto lutava com Sung Jin-woo. Por que não consigo me lembrar dessa maldita lembrança? Essa foi a maior desgraça. Mas, de certa forma, isso era normal. Thomas André, que era chamado de o caçador mais forte da América. É claro que ser derrotado tão facilmente por outra pessoa foi algo único em sua vida. O choque psicológico que ele sentiu naquele momento foi indescritível. Quanto mais você não quiser se lembrar, mais clara será a lembrança. Min Byung-gu não era assim também? Não. Depois disso, nós nos reconciliamos e nos demos bem, certo? Nós até lutamos juntos. Mas seja qual for o motivo, não poderia ser injusto. Se eu tivesse um pouco mais de memória depois disso, não teria sofrido com pesadelos. Mas agora, para quem contar esse ressentimento? Isso dependia inteiramente do próprio Thomas André. Bem, talvez por sorte ele não teria mais pesadelos. Além disso, como ele percebeu porque se sentia fraco, o estranho peso que o incomodou durante toda a vida desapareceu da noite para o dia. Acho que foi por isso que a vovó me mandou para cá. Afinal de contas, se você ouvir Norma Selner com atenção, as coisas se resolverão mesmo enquanto você estiver dormindo. A razão pela qual estudei coreano com afinco suficiente para me tornar fluente em provérbios coreanos também foi graças ao conselho de Norma Selner. Também entendo agora por que a senhora me disse para estudar coreano. Sung Soo-ho era filho de Sung Jin-woo. Depois de conhecer a história completa, ao ver Sung Soo-ho, seu rosto era idêntico ao de Sung Jin-woo. Até mesmo sua idade era exatamente a mesma de quando Sung Jin-woo o agrediu. Lembrando-se do pesadelo, ele já estava prestes a se sentir mal novamente. É mais do que isso. Thomas André, que ouviu tudo sobre a situação da Terra pela boca de Suho e Beru, enrijeceu sua expressão. O inimigo se tornou mais forte do que antes. Mas Sung Jin-woo não está na Terra? Não está realmente condenando a Terra? Como alguém que já havia sido pego em uma guerra entre governantes e monarcas, ele podia dizer isso. A guerra deles não é uma luta na qual meros humanos possam intervir. Você entende o assunto muito bem. Beru se apoiou no ombro de Suho e acenou arrogantemente com a cabeça ao ouvir as palavras de Thomas André. No nível dos seres humanos, você tem que estar pelo menos no nível de poder nacional para poder enfrentar um apóstolo Itarim. Ou pelo menos... O olhar de Thomas André, que estava simpatizando com as palavras de Beru, de repente se voltou para Shahai-in, que estava ao lado dos elfos de gelo. Ou pelo menos ser um caçador de classe S com itens poderosos. Depois de testemunhar o poder de luta de Shahai-in com a espada longa do Rei Demônio bem diante de seus olhos, não podia negar seu talento e a importância das armas. Assim que voltou para a guilda, a mente de Thomas André ficou cheia de coisas para fazer. Acho que devemos começar a desenvolver armas assim que voltarmos. Só se passaram 2 anos desde o cataclismo. As coisas estavam muito diferentes agora do que no passado, quando mais de 10 anos haviam se passado desde a abertura da Era dos Caçadores. A ciência e o conhecimento humanos estavam mais avançados do que naquela época. Mas a tecnologia dos caçadores estava muito atrasada em comparação com os velhos tempos. Pode haver muitos motivos, mas o maior deles é o fato de ter havido menos pesquisas sobre materiais. 2 anos após o cataclismo, outros estudos eram os mesmos, mas, em particular, a pesquisa sobre minerais extraídos em masmorras ou corpos mortos de demônios ainda estava em um estágio inicial. Seriam necessários pelo menos mais 5 anos para atingir um nível comparável ao do espaço-tempo desaparecido. Eu tenho conhecimento do futuro, mas não tenho conhecimento do passado. Se usar essas memórias, posso me desenvolver muitas vezes mais rápido.
E isso não era tudo. Teria sido possível alcançar o desenvolvimento dos caçadores de várias maneiras, como não apenas o desenvolvimento de tecnologia, mas também várias estratégias de ataque e métodos de treinamento eficientes. Ao se recordar do espaço-tempo desaparecido, Thomas André sentiu como se tivesse chegado à segunda fase de sua vida. Mesmo que você me diga como aumentar a coesão de mana, a velocidade de desenvolvimento será muito mais rápida. Enquanto Thomas André estava pensando nisso, Liu Xing, que estava passando, apareceu de repente. Para ser preciso, a qualidade da espada na mão de Liu Xing era incomum. Thomas o chamou e o deteve. O que é essa espada para você? Você recebeu esse item de Sung Jinwoo ou de Su Ho? Oi? Essa espada? Liu Xing levantou sua espada com uma expressão intrigada e respondeu em inglês fluente. Eu acabei de comprar isso no shopping dos caçadores, com dinheiro, horas. O quê? Você acabou de comprá-la com dinheiro? Diante dessa resposta inesperada, Thomas André rapidamente pegou a espada de Liu Xing e deu uma olhada mais de perto. Mas ainda assim. O que é isso? Por que a qualidade é tão boa? Nesse nível, é quase como nos velhos tempos. Assustador. Algo estava estranho. Thomas André se sentiu estranho e perguntou a Liu Xing. Onde diabos você comprou essa espada? Nem mesmo os Estados Unidos da América conseguem lidar com minérios de masmorra com esse nível de precisão. A Índia também é ótima em comparação com outros países, mas ainda não chegou lá. Então, onde diabos? Coreia. Os olhos de Thomas André se arregalaram com essas palavras. Por outro lado, Liu Xing se sentiu bem porque sentiu que foi reconhecido por Thomas André. E assim que viu essa espada, ele a comprou imediatamente e respondeu com confiança, elogiando sua rapidez. Eu a comprei quando visitei o ferreiro na Coreia com a orientação de Su Ho. Assim que recebeu a aprovação de Thomas André, um caçador de classe S, o próximo plano foi imediatamente formado na mente de Liu Xing. Se isso for suficiente, terei que comprar muitas armas na Coreia e enviá-las para a nossa guilda. O líder da guilda ficará bem comigo novamente se eu enviar uma arma de qualidade por via aérea. No entanto, o plano de promoção de Liu Xing era irrelevante. Thomas André disse a Su Ho com uma expressão séria. Algo está estranho. Não faz sentido que esse nível de tecnologia já tenha sido desenvolvido no segundo ano após o cataclismo. Aparentemente, parece haver alguém na Coreia, além de mim, que tem lembranças da vida anterior. Na Coreia? Com essas palavras, Su Ho também enrijeceu sua expressão. O fato de que a memória da vida anterior veio à mente sem a chave das sombras significava que estava relacionada a um apóstolo de Itarim. Certo. Ele deve ter se lembrado desde o início, não foi recentemente. O assunto era sério. Não importa quanto conhecimento você tenha. Foram necessários pelo menos 2 anos para comercializar esse nível de tecnologia. E isso significava que ao mesmo tempo em que ocorria o cataclismo, o apóstolo de Itarim estava trabalhando secretamente na Coreia. Mas então, Su Ho, Cha Hae-in, que estava ao lado dos Elfos do Gelo, ouviu a conversa entre os dois e se aproximou deles. Talvez ele seja alguém que eu conheça? Alguém que você conhece? Oi? Su Ho e Thomas André, que ficaram surpresos com as palavras de Cha Hae-in, se concentraram nela. Era inacreditável. Cha Hae-in estava vivendo preso nessa masmorra Glacier mesmo antes do cataclismo. Então, como ela poderia saber sobre a Coreia? No entanto, Cha Hae-in respondeu a Su Ho com um sorriso estranho, como se a reação deles, que tinham a mesma expressão, fosse divertida. Su Ho, você não se lembra das vezes em que o viu quando era jovem? Eu? De quem está falando? Você se lembra do chefe do trabalho que era próximo do papai? O chefe do pai? Su Ho demonstrou uma reação perplexa a essas palavras. Ele se lembrava de seu pai como um policial. E se for o chefe de seu pai, ele também é um policial. Cha Hae-in assentiu com a cabeça. Não é qualquer um que se lembraria do chefe do pai. Entretanto, para seu marido Sung Jinwoo, ele era um chefe um pouco especial. Como será que ele está? Cha Hae-in se aprofundou em pensamentos enquanto pensava no rosto dele. Coreia do Norte. Após o cataclismo, a Coreia foi praticamente unificada. No entanto,
O processo foi problemático. Uma ruptura de masmorra começou a aparecer na Coreia do Norte ao mesmo tempo que o cataclismo. Demônios saíram de lá. No final, o governo norte-coreano não conseguiu impedir adequadamente o tremendo desastre que ocorreu. E como resultado, acabou se destruindo. Onde estavam os caçadores? Não haviam caçadores. Muitos norte-coreanos despertaram. Talvez, se a Coreia do Norte fosse um país normal, ela teria bloqueado a ruptura da masmorra e eliminado as feras com seu povo desperto como eixo principal, como outros países. No entanto, no momento em que o povo desperto da Coreia do Norte ganhou poder transcendental, eles se revoltaram. A insatisfação ideológica que havia sido suprimida até então, centrada naqueles que subitamente tinham poderes sobrenaturais, começou a explodir em vários lugares. No final, todos os despertados da Coreia do Norte se tornaram vilões e eliminaram todos os agentes do governo. Ao mesmo tempo, todos os sistemas da Coreia do Norte entraram em colapso e, na verdade, a Coreia do Norte estava arruinada naquele momento. Até mesmo os despertos que haviam se rebelado lutaram e lutaram uns contra os outros e se dispersaram. No final, a maioria deles morreu ao ser derrotada individualmente por bestas demoníacas que apareceram de vários lugares. Foi um final natural porque os despertados se dispersaram em um lugar onde, mesmo que unissem forças, não seria suficiente. De qualquer forma, quando essa situação chegou ao auge, a ruptura da masmorra que ocorreu na Coreia do Norte se espalhou sem controle em todas as direções. As consequências passaram para a China, que estava na parte superior, e para a Coreia do Sul, que estava na parte inferior. E esse foi o motivo pelo qual a Associação Coreana de Caçadores saiu para apoiar a Coreia do Norte. Foi porque a masmorra de campo da Coreia do Norte continuou a expandir seu território, eventualmente causando danos ao seu próprio país. Afinal, nunca para de se expandir. O chefe da Associação Coreana de Caçadores estava liderando os caçadores da associação em meio à perseguição aos demônios da Coreia do Norte. Essa batalha interminável já estava acontecendo há vários meses. Presidente da associação. Naquele momento, um caçador de meia-idade se aproximou do presidente da associação. Era um caçador mágico que usa a chama como sua força principal, e o primeiro caçador de classe S que foi atraído para a associação assim que ela foi estabelecida. Todos estão cansados. Que tal fazer uma pausa e começar de novo? Que assim seja. Diante das palavras de Choi Jong-in, o presidente da associação sorriu amargamente e tirou os óculos escuros que estava usando durante a batalha. Então, os olhos penetrantes que lembravam os de aves de rapina foram revelados. O presidente da associação olhou para a Coreia do Norte, que havia se transformado em um campo de monstros com olhos ferozes, e limpou os óculos escuros com um lenço, que estava sujo com o sangue do monstro. Então, quando o rosto de alguém de repente lhe veio à mente, um suspiro baixo escapou de sua boca. Ah! Onde diabos você foi em um momento como esse? O presidente da Associação Coreana de Caçadores, Woo Jin-cheol, murmurou pensando em Sung Jin-woo. Onde quer que você esteja, por favor, volte em segurança. Até lá, terminarei todos os preparativos. Caçador Sung Jin-woo.